Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, o nosso podcast, a nossa sala de visitas, onde nós recebemos convidados muito especiais para falar daqueles temas que nós amamos, casamento e comportamento. E hoje o assunto é como montar o destino ideal para a sua lua de mel. E para falar sobre o tema, nossa convidada que já viajou o mundo e tem uma história ótima sobre lua de mel. Recebo comigo Vanessa Taques. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Silvia. É um grande prazer estar aqui e poder dividir um pouco do que a gente conhece. Eu acho que vai ser muito divertido. Vai, com certeza, Vanessa. Vanessa, mas antes de começar essa conversa, me disseram que a sua lua de mel durou 60 dias. Conta isto para nós. Isso é verdade. Eu me casei logo ontem, em 1990. Antes de ontem. Antes de ontem. E eu sempre fui aficionada por viagens, desde muito pequena. Eu venho de uma família de gente que viajava muito, meus avós viajavam muito, e eu tinha uma fascinação por conhecer o mundo. Tive a oportunidade de morar fora e na época não existia internet, não preciso nem te contar isso, né? O máximo da tecnologia era um fax. E eu colecionava todos os catálogos de uma empresa que existe até hoje, inglesa, chamada Abercrombie & Kent. Então eu conhecia o mundo inteiro virtualmente, só que através da leitura de catálogos. Eu lia tudo que existia sobre viagem, eu devorava livros. Então, quando chegou na hora de nós nos casarmos, com o marido com quem eu sou casada até hoje, o meu sogro disse, não, o meu presente de casamento para vocês vai ser a lua de mel, escolha para onde vocês querem ir. E eu nunca vou me esquecer, ele está vivo até hoje, ele tem 92 anos hoje, que ele me disse, meus filhos, a viagem de lua de mel é a melhor viagem da vida. Então aproveitem, porque na lua de mel todo mundo cuida dos negócios, você não está deixando filhos para trás, é a melhor viagem da vida. Vão para onde vocês quiserem. E eu, com os meus catálogos e o meu conhecimento, eu já conheci a Europa, já conheci os Estados Unidos, organizei uma viagem de volta ao mundo. Meu Deus, adorei! Em 1990, tudo feito via fax. Teve uma agência do Rio de Janeiro que me ajudou a reservar os hotéis, até porque seria impossível, não existia Booking.com nem nada parecido para você fazer uma reserva pela internet. E quem fez o roteiro todo fui eu. Foram voos extremamente complicados, que nós saímos pelos Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Tahiti. Tudo isso fomos descendo de Los Angeles, em vez de descer pela Lanchile, com a Lanchile pelo Chile, não tinha isso ainda. Então nós tivemos que vir lá de cima de Los Angeles e viemos descendo, entramos pelo Tahiti, depois a Austrália, subimos para a Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, viemos para a Ilha Maurício, para as Ilhas Seychelles e acabamos na Europa e daí voltamos para o Brasil. 60 dias. 65 dias viajando. 65 dias. Sim. Uma memória, uma criação de memória inesquecível e talvez o segredo para o casamento durar, porque dura até hoje. Olha, eu não sei se é o segredo para o casamento durar, mas foi muito bom para o nosso casamento e a gente procura repetir uma lua de mel por ano sempre que possível. Obviamente que não mais de 65 dias, até porque os problemas e as responsabilidades são outros, mas a gente sempre se dá um tempo para fazer uma lua de mel. Excelente, dá para renovar os votos do casal, né, Sim, Vanessa? Sim, a gente gosta muito de viajar em família, mas no mínimo uma vez por ano viajamos só nós dois. Ah, que lindo! Esse é um exemplo para os casais, né? Um exemplo a ser seguido, né, Vanessa? Tem dado certo. Com certeza, com certeza. E, Vanessa, foi essa paixão por viagens que te inspirou a abrir a agência? Sim, essa paixão eu sempre tive uma sede de conhecimento de mundo, de culturas muito grande. E eu sou arquiteta por formação e uns anos depois de formada eu achei que eu gostaria de começar a trazer as coisas que eu via pelo mundo para poder ter no Brasil uma loja que pudesse oferecer para as pessoas essas coisas tão diferentes que eu gostava. E isso me levou a viajar ainda muito mais. Eu já fui, assim, 34 vezes para a Índia, 32 para a China. E sempre gostei demais de viagem, comecei a organizar viagens primeiro para meus familiares, depois para os meus amigos, depois gente desconhecida começou a pedir para a gente organizar a viagem, porque obviamente que uma pessoa que conhece o lugar e que tem, vamos dizer, um gosto que você conhece, como eu vendo o meu gosto, então a pessoa sabe que é uma pessoa que tem um gosto, vamos dizer, abalizado.
Então, isso começou como uma brincadeira, eu comecei a fazer parcerias com agência, até que há 6, 7 anos atrás, eu falei, não, agora é hora, as minhas filhas já estavam maiores, a Manuela, que trabalha comigo, minha cara metade na agência, já estava apta a fazer isso, porque eu não tinha tanto tempo, assim. E a gente resolveu abrir a Special Stay. E de lá para cá, depois pegamos uma pandemia, que foi um pouco mais desafiador, tínhamos que fazer viagens apenas para as Maldivas e para dentro do Brasil, porque o resto do mundo estava fechado para nós. E depois disso a agência decolou. Quem cuida de toda a parte comercial é a Manuela. A Manuela está à frente da agência. Sim. Um beijo para a Manu, ela não pôde vir, gente, mas depois a gente dá um jeitinho de arrastar ela. Isso, vamos arrastar ela para uma outra conversa. E assim, foi assim que surgiu a Special Stay. Então, é uma agência com DNA muito especial, porque é uma agência de viajantes para viajantes. Era essa a minha próxima pergunta, né? Qual que é o DNA, o que faz da Special Stay tão especial? É a paixão por viajar. A paixão por viajar. É. A gente, quando vai organizar uma viagem para você, primeiro a Manuela começa as viagens, então vamos dizer as luas de mel, com uma entrevista. Porque as expectativas são muito diferentes. Os gostos das pessoas são diferentes e as expectativas são muito diferentes. E eu acho que, em viagem especialmente, você não atender às expectativas é uma frustração muito grande. E numa viagem de lua de mel, se o seu agente de viagem ou quem está preparando a sua viagem não conseguir captar o que vocês, enquanto casal, estão esperando dessa lua de mel, pode dar muito errado e ser muito frustrante. Principalmente num período tão delicado quanto uma lua de mel, que é o começo de uma história, o começo de um casamento ritualizado, enfim, envolve tanta... Você não refaz. Não tem como refazer. A primeira lua de mel, a original, você não refaz. Então, o intuito de um bom agente de viagem quando planeja uma lua de mel é superar as expectativas. Ótimo, excelente. E, Vanessa, quais seriam os 3 destinos que hoje você ofereceria assim para os noivos? Qual os top 3? Olha, isso é uma coisa muito relativa, porque vai depender do gosto da pessoa, por isso que tem essa primeira entrevista, obviamente do que a pessoa quer gastar, do budget que você tem para fazer uma viagem, porque às vezes não adianta você propor uma viagem onde o orçamento não condiz com o destino, porque de novo vai haver uma frustração. Você não vai ficar naquele hotel exatamente que você queria, né? E do gosto da pessoa. Vamos falar de uma coisa bem repetitiva, que são as Maldivas, que eu acho que é o sonho de lua de mel de todo casal. Todo casal, em algum momento, cogitou Maldivas. Eu já tive a oportunidade de estar nas Maldivas mais de 10 vezes, porque eu trabalho muito na Índia e é muito perto da Índia. E eu continuo considerando as Maldivas um dos destinos de praia mais bonitos do mundo. Continua sendo, mesmo estando, como é que se diz, super repetitivo, ele continua sendo lindo. Então começa, se você nunca foi para as Maldivas e o teu sonho de lua de mel é aquele paraíso de praia, as Maldivas continuam sendo o destino número 1. Porque os hotéis das Maldivas entregam o que prometem. Isso é maravilhoso. Entende? Então, existe um nível de frustração nas Maldivas, a não ser que você tenha o azar de pegar chuva, o que é bastante difícil, mas existe lá um período de chuva que hoje em dia já não é tão preciso quanto era antigamente, com todas essas mudanças climáticas. Eu poucas vezes escutei alguém dizer eu não gostei das Maldivas. Quem pode não gostar? Quem não gosta de praia e não gosta de ficar sozinho. Porque nas Maldivas, para quem não conhece, não existe cidade. Cada ilha é um hotel. Então você está lá e o único atrativo à noite são as programações do hotel. 1 restaurante, 2 restaurantes, 3 restaurantes e acabou. São fogueiras na praia, que eu não posso imaginar nada muito mais romântico, né, para uma lua de mel do que isso, mas às vezes não é isso que a pessoa quer. Então isso é a primeira coisa que... eu quero ir para as Maldivas. Mas por que você quer ir para as Maldivas? Você gosta de praia? Não, porque todo mundo vai e é o mais bacana. É o mais bacana para quem gosta disso. Para quem gosta desse cenário, desse ambiente, né, desse estilo de viagem. Então a gente sempre procura entender isso primeiro e a gente sempre procura propor, por exemplo, se eu vou propor para você as Maldivas, que você vá a mais algum lugar além das Maldivas. É uma passagem cara,
você já está dentro da Ásia. Então, você fazer Maldivas e mais um outro destino, que você pode combinar com a Tailândia, você pode combinar até com a Índia, que eu não acho um destino tão de lua de mel, mas tem lugares muito românticos, e é do lado das Maldivas, são 3 horas de viagem, muitas pessoas nem têm essa noção, não é? Você pode combinar com a Indonésia, que é um pouco mais longe, mas mesmo assim, para ir às Maldivas, você tem que ir até o Oriente Médio. Você já está na metade do caminho. Exato, aproveita o resto. Você aproveita. Né? Tem que aproveitar. A diferença de valores de uma passagem para ir até um desses lugares na Ásia, a mais, que pode ser o Vietnã, que eu adoro, por exemplo, ou ir só às Maldivas, é irrisória. Então, vale a pena o investimento. Eu vejo que às vezes, claro que também vai depender de quanto tempo você tem. As pessoas combinam apenas com Dubai ou com o Catar. Eu acho uma pena. Se você tem aí pelo menos 15 dias para fazer uma lua de mel, outra coisa é o tempo. Aí eu tenho 10 dias para fazer minha lua de mel. Eu nem acho que vale a pena daí ir tão longe. Porque você perde muito mais tempo em translado, em viagem, do que E tem mais uma coisa que as pessoas não levam em consideração, que é o jet lag. Sim. Você vai levar para se entender nas Maldivas, se você for direto para lá, no mínimo as 24, 30 horas para o fuso entrar. Você vai acordar 1 da tarde, daí você vai dormir às 3 da manhã. Vai ficar tudo meio confuso. Exato. Por uns dias. Então, tem que também o agente de viagem, e eu acho que a gente tem muita expertise nisso, ter esse bom senso de dizer, olha, esse tempo que você quer fazer, vai acontecer isso. E às vezes a pessoa diz, não, mas eu quero. E também não cabe a nós daí discutir. Sim, é uma decisão do cliente, né? Não de uma falta de orientação Exatamente. Cabe a nós apenas orientar. Ó, lembra que você, né, vai ficar um ou 2 dias num jet lag, conforme a pessoa, conforme o hábito, né, que a pessoa tenha. Senão, a gente tem que vir para uma lua de mel um pouquinho mais perto, vamos dizer, né? E tão encantadora quanto, né? Então, encantadora quanto. Tem casais que não são feitos para lua de mel nas Maldivas. Não é porque todo mundo vai que você tem que ir para lá. Eu, por exemplo, considero um destino de lua de mel fantástico a África. A África é maravilhosa, é verdade. Você já teve a oportunidade de fazer um safari? Não, eu não fiz um safari, mas a África a gente esteve, né? Temos clientes em Angola, só que daí a África subsaariana, né? Embaixo. E depois a gente se organizou e eu acho fantástico. A África é maravilhoso. Olha, eu acho que colocar um safari na lista. Você precisa colocar um safari na tua wish list, porque assim, é uma das viagens mais impressionantes, porque eu escuto as pessoas dizerem, ai, mas safari, eu nem gosto de bicho, eu nem gosto de zoológico. É que a experiência de você ver os bichos no habitat natural em liberdade é muito diferente. Você vê um leão correndo, você vê um leopardo de perto, de 2 metros, é muito diferente. E a África tem assim esse poder, ela tem uma coisa meio primitiva de tocar fundo na alma. Então é uma viagem também muito bonita para a lua de mel, porque os lodges são de excelência, não é uma viagem barata, é uma viagem cara, inclusive, é muito mais cara, por exemplo, do que uma viagem para as Maldivas. As pessoas não têm muito essa ideia. As pessoas sempre acham que a Maldivas, por conta da distância e por ser resort, é mais caro, né? Não. As Maldivas hoje, como elas têm muitos hotéis, elas conseguem ter preços, principalmente se você comparar assim com o verão europeu, com destinos de praia na Europa, as Maldivas hoje conseguem ter preços muito convidativos. E tá, assim, a maioria dos hotéis é pelo menos meia pensão. Então, você não tem que se preocupar com mais nada. A parte de gastronomia. Na África, nos safaris, também funciona assim. As acomodações são all inclusive, o nível de gastronomia, de bebidas é altíssimo e a programação é incrível. Então, um destino de lua de mel que eu gosto muito, uma lua de mel que eu gosto bastante, é uma lua de mel que combina um safari e uma praia na África. A África tem as Seychelles, que são lindas, que eu tive a oportunidade de conhecer lá há 34 anos atrás. Voltei esse ano, a Ilha Maurício, que é linda, tem Moçambique, que é um destino de praia fantástico hoje em dia, e para os mais aventureiros que querem uma coisa mais disruptiva, muito diferente, Madagascar. Né? Porque às vezes a gente vem com uma demanda que as pessoas já conhecem tudo. Eu venho de uma geração onde a gente não tinha essa oportunidade, viajar para a Ásia era um acontecimento. Hoje ficou tudo muito mais banalizado, o mundo é muito menor, então às vezes a Manuela recebe lá pedidos, eu quero uma lua de mel assim, quero ir para um lugar que ninguém nunca foi.
Para realmente viver uma experiência. Porque eu já conheço as Maldivas, eu já conheço a Ásia, eu já conheço isso, então a gente tem que apresentar uma outra coisa. E existem essas outras coisas, tanto esse destino que eu te falei, hoje o Japão é um grande destino, mesmo para a lua de mel. Tem gente que não quer essa coisa tão parada, então prefere ir para o Japão, não faz, tem gente que não gosta do calor, já tivemos casais que não, a gente não gosta de praia, não é isso que a gente quer, não é o calor. Então o Japão te oferece uma experiência fantástica. Eles têm uma filosofia de vida, eles têm uma culinária excepcional, eles têm uma hotelaria maravilhosa, e eles têm coisas muito diferentes. Você se hospedar num ryokan, que é uma casa tradicional japonesa, é romântico também. Então não é só esse destino de praia, mar azul, que é o que a maioria das pessoas gosta, que é o romântico. Eu acho que o romântico, você tem que ir para um lugar que te traga uma atmosfera diferente de romance e de envolvimento. E é isso que a gente procura fazer nas nossas luas de mel. Nas viagens. A gente falou aí de três pontos, né? Mas no seu currículo, Vanessa, quantos locais você consegue mensurar? Quantos locais você já visitou? Quantos países? Países 116. 116 países. Quais são os próximos destinos para você? Eu quero muito ir, já faz 2 anos que eu estou tentando chegar na Mongólia, e eu gostaria de ir agora, o mês que vem, para a Mongólia, mas está fazendo menos 12 graus à noite, então eu estou achando que tá um pouquinho frio. Seja um pouco tá um frio pouquinho demais. frio, eu estou achando, na Mongólia. Mas é um dos destinos que eu ainda não fui e quero conhecer. Eu tive a oportunidade o ano passado de conhecer o Butão. Olha só. Eu quero demais voltar, porque foi uma das viagens que mais me tocou. Por quê? Porque o Butão é intocado. Ele não tem nada da cultura ocidental e, ao mesmo tempo, eu fui muito surpreendida quando cheguei lá e percebi que a paisagem era muito semelhante à paisagem da Suíça. Então, você tem uma paisagem meio alpina, com uma cultura completamente diferente, um budismo completamente diferente de tudo que você já viu. Nossa, parecem dois elementos que nem se conversam, né? Um budismo numa paisagem alpina. E eu achei no primeiro dia que eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui tá me lembrando tanto a Suíça, e a Suíça que a gente conhecia ainda com menos coisas, apesar que a Suíça ainda é um lugar muito, assim, do mesmo jeito há muitos anos. E não, tem até livros que comparam o Butão com a Suíça. A paisagem é muito parecida. Mas o que você vê lá, as pessoas, elas ainda andam com aquele traje típico. A roupa é mais ou menos obrigatória no Butão, sabe? É um traje inteiro, assim, os homens usam uma saia com uma meia comprida. Não tem um restaurante, não tem um fast food, não tem nada. Então, é tão vernacular, é tão deles. Era uma cultura que era fechada até outro dia. É super diferente, eles têm hábitos e assim, cerimônias muito diferentes de tudo que a gente está acostumado. E a paisagem é maravilhosa, porque, como eu te disse, em alguns momentos ela lembra a Suíça, porém ela tem templos e dzongs, que são os monastérios do Butão, onde dentro tem os templos, que parecem uns fortes, que é o mais famoso deles é o Tiger Nest, que são incríveis. Então foi uma viagem assim, nós ficamos 10 dias no Butão, e eu achei, meu Deus do céu, 10 dias meio que vendo mais do mesmo. Achei que podia ser que a gente se cansasse. Nós levamos um grupo e voltou todo mundo encantado. Você não volta do mesmo jeito do Butão. Você volta diferente. Você volta diferente. Toca você muito por causa disso, eu acho. Nossa, muito interessante, né? É um destino que num primeiro momento você nunca cogita, né? Até porque eu acho que nas viagens a gente precisa também viver. Tem etapas, né? Você vai vivenciando, né? E daí eu falo assim que é como tomar um bom vinho, né? Você vai aprendendo o que é bom e vai melhorando seus roteiros e vai melhorando seus vinhos também proporcionalmente. E a viagem, alguns destinos são como o vinho. Às vezes um bom vinho, primeiro paladar, primeiro gole, você não entende ele. Você não está preparado. Você até acha que ele não é bom. Verdade. Às vezes aquilo tem que decantar e tem destinos que são meio assim. Eu já nem considero que são destinos para lua de mel. São destinos que têm que ser absorvidos. Você precisa entender, a Índia é um deles. Você precisa entender o que te aconteceu, aonde você esteve
e daí aquilo começa a entrar em você e você quer voltar. Interessante. Então tem viagens que são assim. Falando do nosso tema, que é a lua de mel, eu já considero que destinos de compreensão mais fáceis para este momento são um pouco melhor, porque é um momento em que você tem que estar se entendendo como marido e mulher, não é? Sim. Então, você ainda ter que entender uma cultura tão mais diferente, talvez haja um conflito de interesses. Eu acho que é desafiador demais, em alguns casos, 2 entendimentos no mesmo momento. No mesmo momento. Principalmente se você não tiver 65 dias, tiver um prazo mais curto, às vezes não vale a pena arriscar. Talvez não seja o momento de arriscar. Dentro do Brasil, quais os melhores destinos que você considera para a lua de mel? Olha, eu vinha pensando, dentro do Brasil, eu gosto muito ali da Costa dos Milagres, ali de São Miguel dos Milagres, tem muita hotelaria muito interessante ali, são lugares muito românticos, os hotéis estão preparados e se preparando cada vez mais para isso. Infelizmente, o Brasil ainda é muito carente de uma boa hotelaria. Ainda não temos, assim, o nível de hotelaria que poderíamos e deveríamos ter. Sendo um país do tamanho do nosso e com as possibilidades que oferecemos, infinitas. Né? Infinitas. As nossas possibilidades são infinitas. Por exemplo, um lugar que eu acho, assim, no Brasil, maravilhoso são os Lençóis Maranhenses. Ah, é lindo lá. Mas eu não colocaria você em lua de mel nos Lençóis Maranhenses. Não tem estrutura para receber. É um recorte, você vê aquilo, é maravilhoso, você vira para o lado, você não acredita que você está no mesmo lugar. Não, e a hotelaria é fraquíssima, complicadíssima. Então, como é que você vai mandar um casal em lua de mel para um lugar que, por exemplo, o lugar que nós ficamos nos Lençóis, que na época, 6 anos atrás, era o melhor que tinha, era cheio de perereca. Quantas mulheres você conhece que dão conta desse recado? Não, a gente não dá. Não dá. Então, eu acho assim que o Brasil, infelizmente, ainda é muito carente. Tem assim hotéis pontuais, por exemplo, você tem a Ponta dos Ganchos aqui em Santa Catarina. Se for inverno, já não deu. Sim, porque a gente também tem essa questão climática, né? Um país que tem muita diferenciação climática. Você vai mandar a pessoa para o Nordeste. Trancoso é um lugar bacana. Mas não tem, assim, essa hotelaria, mesmo fazendo de Trancoso, infelizmente, não tem essa coisa assim tão romântica. Eles não têm um bangalô com piscina particular. Eu acho uma pena. Sim, porque tem casais que querem, né, desfrutar. Você sabe, eu acho que assim, essa lua de mel tem toda essa poesia, assim. Toda essa construção de intimidade, né, uma intimidade romântica de primeiros dias de casamento, né, de primeiro momento de casamento. Daí você vai me dizer, tem Fernando de Noronha. Lindo, mas Fernando de Noronha não é assim um lugar que o hotel seja na beira da praia, que você vai deitar na tua cadeira de praia e me tragam a minha bebida. Isso não vai acontecer, porque é um parque nacional. Então, eu acho ali a Costa dos Milagres ainda assim o lugar que mais oferece, talvez, esse tipo de coisa que a gente vê fora do Brasil, em termos assim até do mar, que é um mar tranquilo, que as acomodações são dentro da areia, não tem tanta gente. Eu acho que eu faria uma lua de mel por lá, porque as outras coisas são muito aventureiras, assim, Pantanal. Acho que não conversa muito com Não conversa muito com isso. Tiradentes, que é um lugar lindo, que eu adoro. Pode até ser romântico, mas você precisa de mais alguma coisa. Eu só tenho 4, 5 dias, só vou fazer minha lua de mel depois. Tudo bem. Aí eu acho que dá. Tem aquele hotel chamado Barracuda, na Bahia, que também é super bonito. Mas, de novo, ele não é na praia. O Brasil tem muitas coisas restritivas, até pela maneira como o Brasil desacomoda o turismo. Ele meio que proíbe hotéis de praia, poucos lugares que você consegue ter hotel na beira da praia, porque nada pode. É verdade, tem toda uma questão de restrição. Então, às vezes, é melhor pegar um avião e ir até o México, que tudo pode. E ter uma experiência muito mais intensa. Você vai ter uma entrega melhor. Vai ter uma entrega melhor. É verdade. Do que você está querendo, do que a gente está. Quanto tempo você recomenda para suas clientes em lua de mel que elas preparem a viagem? Eu acho que para uma lua de mel sair bem feita, né, e você não ter problemas assim, eu queria em tal lugar, não tinha, 6 meses antes é assim, um mínimo necessário para que você consiga fazer exatamente o que você quer. Tá. Porque, além de tudo, tem hotéis que são pequenos, bem no dia que você quer não tinha.
Sim, e a gente, por exemplo, para nós, a gente tem momentos aqui no Brasil, assim, que tem muitos casamentos, né? Daqui a pouco dá uma baixa, tem uma certa sazonalidade, então isso te ajuda a organizar melhor e ter acesso às melhores opções nessa lua de mel, né? Sim. E o que o casal deve ponderar? Porque a gente está falando de duas pessoas diferentes que se unem para construir uma história, né? Como que eles devem avaliar o destino da lua de mel? Porque às vezes a gente vê extremos, né? Um querendo ir para um lugar e outro para o outro. Já vou te dizer que esse já é um casamento complicado. Já tem, como diz, já vai ter os seus desafios logo de início. Né? Eu adoro praia, mas o meu marido só gosta de esqui. Não. Então, gente, vamos achar um lugar aí no meio do caminho onde essas duas coisas Onde se tem encontrem. areia e montanhas com neve. Um lugar que eu gosto muito de sugerir para lua de mel é Bali. Porque Bali é uma ilha que oferece as duas coisas. Bali tanto oferece um destino que não tem praia, que é a parte interna da ilha, que é maravilhosa, super romântica na beira do rio, como também tem praia. Então, é um lugar que oferece um pouco de cada coisa. Tem um pouco de aventura, você pode fazer um rafting, tem história, você pode visitar um templo, tem praia, é romântico, a hotelaria mais do que entrega, supera qualquer expectativa, e a comida também. Então, eu acho que é primeiro você se entender com o seu cônjuge, né, o seu futuro marido, sua futura esposa, e ver o que é que vocês estão querendo, os dois juntos. Mas eu queria muito ir para as Maldivas. Não, eu não quero ir para isso de jeito nenhum, porque eu não quero ficar num hotel que é só o hotel. Entrar num entendimento para vir com uma coisa um pouco mais conversada, porque nada pode ser mais constrangedor do que ficar uma terceira pessoa no meio de um fogo cruzado. Não, assim, horrível. A pior cena. A pior cena, o cenário é esse, né? Porque a gente não sabe nem... A gente pode ajudar. Ou a gente pode tumultuar mais ainda, porque como você não sabe, você fica dando ideias, às vezes aquilo é um gatilho para uma confusão ainda maior. Quando decidirem casar, em primeiro lugar, já comecem a pensar aonde é que vocês gostariam de passar esses dias tão especiais que não vai ter de novo, que vão ser únicos, né? Se era na praia, se era na montanha, se era gastando mais, se era gastando menos, que também é outra coisa. Eu quero ir para Bali, mas eu tenho X para gastar, que é metade do que preciso para ir para Bali. O seu agente de viagem vai ter que te dizer, olha, eu acho que não vai ser boa essa viagem, porque tipo, vamos procurar uma outra alternativa. Vamos procurar uma outra alternativa. Onde você tem uma gordura, uma folga maior financeira, para que também você possa viver as experiências do local, porque senão você fica muito refém. Não consegue se movimentar. Não consegue se movimentar e nem nada. Tem gente que... Não, eu só vou viajar se for de classe executiva. Você já, então... Tem que ver os valores das passagens de classe executiva como eles estão. Mas eu vou te dar um exemplo, falando de classe executiva. Muita gente acha assim, eu vou para os Estados Unidos porque é mais barato. Hoje, falando apenas de passagem aérea, o lugar mais caro que tem que ir para ir de classe executiva é Miami. É mais caro do que para a Europa e está quase o mesmo preço do que uma executiva para o Japão. Devido à demanda. Devido à demanda, simplesmente ficou caríssimo. Quando você cota uma passagem para ir para a Austrália, que é outro lugar que eu gosto muito para a lua de mel, eu gosto muito dessa combinação do Tahiti com a Austrália, mas é longe, era uma passagem que era caríssima e isso vai mudando. Hoje, se você reservar com bastante antecedência, você compra uma passagem para a Austrália de classe executiva por quase o mesmo preço que uma passagem para a Europa de classe executiva. Olha só, só por uma questão de planejamento e de tempo. Planejamento desculpa, mais uma vez, de expertise. Que tem isso também. Tá. Se o agente de viagem não tiver, além do conhecimento da viagem, esse conhecimento de tarifa aérea, ele limita a tua viagem. Porque se eu falar para você que a lua de mel já vai começar com uma passagem de 50 mil reais por pessoa, já começou mais difícil. Exato, já começou em outra realidade. Então, a gente procura muito, assim, agregar tudo isso. Procurar, olha, nós podíamos propor para vocês isso assim, assim, assado, ou então vamos fazer uma parte do trecho de classe executiva, mais uma de classe econômica que vai dar uma tarifa boa, para também você não gastar todo o dinheiro que você tinha para gastar na hotelaria, que é muito mais importante, na passagem aérea. Exato. Então, a gente procura, assim... fazer realmente uma análise profunda, assim, do casal, quando eles vêm, das expectativas e de tudo, para poder fazer essa entrega tão importante, né? Eu acho que a lua de mel consegue ser mais importante que a festa do casamento. A festa não é para você.
A festa é para ser compartilhada, a viagem não, a viagem é exclusivamente sua. A festa, você faz parte daquela experiência, os pais, os amigos, é algo para ser vivido no coletivo. Exatamente. A viagem não, a viagem isso é uma coisa é o casal. só de vocês, é o marco inicial da sua relação. Então, eu gostaria assim que todos os casais tivessem a oportunidade de fazer desse momento uma coisa mágica. E tem que ser mágico, né? É um começo de uma vida, né? Uma construção de uma história, dois, tem que ser mágico. Eu acho que tem, e quando é mágico eu vejo que as pessoas se lembram, meu Deus, eu estive lá na minha lua de mel, foi tão bom. E que prazer é poder voltar 5, 10, 15 anos depois. Relembrar, porque aquele lugar guardou uma memória afetiva, um encantamento que você vai poder carregar com a vida. Exatamente. Eu acho que esse é o charme. E, Vanessa, eu sempre vejo com muita reserva, às vezes eu ouço alguns casais falando assim, não, quando fomos para Disney, fomos para Orlando. E na sua leitura, tem alguns locais que você colocaria como proibidos? Proibidos no bom sentido, para lua de mel, porque, por exemplo, eu falo assim, gente, ir para Disney, tudo bem, pode ter sido ser o sonho de criança daquele casal. Não me chame para fazer essa lua de mel. Então, porque existem outros momentos que você pode viver. Eu acho que tem que ter um cuidado especial com a lua de mel. Eu acho que tem destinos que não entram. Você veja bem, lua de mel num parque de diversão, eu não sou a dona da verdade nem nada, eu Sim. aqui estou expressando apenas a minha opinião pessoal. Eu, particularmente, acho inadmissível. Para mim dá um ruído, sabe aquela quando parece sair do ar, eu falo, mas qual que é a lógica? O que vai acontecer nesse momento, nesse dia, nesse local, que justifique uma viagem de lua de mel, por exemplo, como para Disney? Eu não posso entender. Assim, eu também não consigo. Não acho Las Vegas destino zero. Então, Las Vegas é um outro destino. Para onde vocês foram? Fomos para Las Vegas. Cruzeiro de 3 mil pessoas. Exato, São também. coisas que a gente nem faz. Sim. Daí a gente não faz por uma filosofia própria da própria agência. Tem coisas que a gente diz, olha, o tipo de viagem que você está procurando não é o tipo de viagem que a gente faz, porque a gente nem tem essa expertise para fazer isso. Agora, um grande diferencial do teu trabalho e o da Manu é o fato de vocês terem vivido essas experiências, porque é completamente diferente você ter um agente que planeja sua viagem e que nunca foi naquele lugar. Que fez um curso sobre o lugar. Exato. Às vezes nem esse. Às vezes nem esse. E às vezes ele fez o curso e ele também não entendeu o que falaram no curso, que é pior ainda. E daí você vai para o lugar, investe, porque a viagem é sim, o investimento ela custa, né? E você tem a sensação que você não viveu aquilo, né? Porque o destino é tão impessoal, as informações são tão fracas que você só gastou, você só foi até lá e voltou, você não é tocado pelo lugar. Que é o que eu digo para você. É a tal da viagem que não atendeu as expectativas. E numa viagem normal, é chato não atender as expectativas. Numa lua de mel é um desastre. Total. Então, eu acho que esse conhecimento, essa vivência que a gente tem, e a Manuela tem muita também, e eu conheço um pouco mais de lugares do que ela, obviamente, porque eu sou mais velha do que ela também. Então, ela às vezes me pergunta, mãe, o que é que você acha de tal e tal lugar? E a gente troca muita ideia, assim. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, agora eu tive, o mês passado, numa inauguração de um hotel do Rosewood, num lago na Áustria. Meio do verão europeu. Meu marido dizia, não é possível que você vai tirar de Mykonos para me levar para um lago na Áustria. Fomos para o tal lago na Áustria, um castelo até onde foi filmado Cícia a Imperatriz. Você não pode imaginar que lugar mais romântico. O lago era azul, azul tipo cartão postal, que você acha que não existe. Era assim, entendeu? É claro que a 20 minutos de carro você estava em Salzburg, que é uma cidade maravilhosa, cidade de Mozart, mais romântica impossível. Foi a primeira cidade que eu fui na Europa na vida, eu acho uma graça, uma graça. É uma Disney de verdade? Uma Disney? Porque parece feita. Sim, porque ela parece isso toda. Sim, daí se você isso quer, sim. isso é uma fantasia verdadeira. Exato. Então, se você tem essa coisa lúdica, é bem isso. Eu vou te mandar para um lugar como Salzburg e eu vou te hospedar no Schloss Fuchsel, que você vai se sentir num conto de fadas. Sabe, esse lago, assim, a praia no lago, é um deck, assim, sobre o lago.
daquela água mais azul, mais maravilhosa. E o hotel é no meio do nada, é no lago ali, mas a 20 minutos de carro você está em Salzburg. A 1h30 você está em Viena. Então, não quero fazer um investimento tão grande, não gosto de praia. Mais uma opção. Quantas pessoas iam sugerir isso para você? Que você fizesse uma lua de mel num lago da Áustria. Dificílimo, quase impossível. Porque você tem que ter estado lá. Tem que ter estado. Você veja, o meu marido, que está sempre comigo, demorou para acreditar. Quando ele chegou lá, nós ficamos lá 4 noites. Na quarta noite, ele não queria ir embora. Eles têm até um Mercedes vintage, assim, da década de 70, conversível, para você sair e visitar os lagos em volta. São mais de 80 lagos. Ai, que charme! Então, é uma coisa, assim, de conto de fadas. Então, te digo, quando a pessoa tem essa ideia lúdica, a gente tem um jeito de fazer isso sem você ir para Disney. Sem você dar oi pro Mickey Mouse, Exatamente. Gente. Não precisa, tem outras formas. Você vai ver a princesa de verdade, que era a Cici. Exato. Tu quer ver uma princesa, eu te levo para conhecer a Cici. Te levo para conhecer a casa onde filmaram. Excelente, excelente. E Vanessa, você e a Manu, quando os clientes, os noivos, né, chegam até a agência, vocês participam ativamente da construção desse roteiro? 100%. 100%? A Manuela tem as meninas que trabalham com ela, mas quem organiza todo o roteiro é a Manuela, ou sou eu, ou somos as duas juntas. Sensacional. Porque eu acho que é aí que mora toda a diferença. Não, porque daí é um investimento hotéis. que vale a pena. Né? Sim. É um investimento. Tipo, ele foi personalizado, ele foi vivido. Você entende o que acontece naquele lugar. Você não é jogado lá. É uma agência pequena, é uma agência que eu chamaria de boutique. Aonde você vai para ter um atendimento personalizado. Para tudo. Você vai receber uma lista de sugestões para você ir jantar. Se, por exemplo, é num hotel que é dentro do hotel que você vai comer, até a sugestão do que você deve pedir. Porque como a gente vai muito, conhece muito, então eu já sei te dizer, olha, o croissant do restaurante francês do One and Only vale mais a pena do que você tomar café da manhã no italiano. Entendeu? Eu sei te dizer que em Bali, o restaurante japonês do Mandapa, dentro do Ubud, é melhor do que o japonês do Capela. Isso é muito pouca gente, porque você tem que conhecer muito, você tem que estar indo muito. Exato. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da gente. Aí você vai para Madrid, olha, então, do lado do hotel que você vai ficar, você vai jantar, vamos supor, no Tatel. Peça o filé, não sei o quê, porque esse que é o bom. Quantas vezes você abre um menino, um restaurante, você não sabe o que pedir, porque é uma coisa tão estranha, tão diferente para você? Tudo é muito diferente, né, quando você viaja. Então, né? Isso a gente procura fazer assim, isso já é muito sintetizado, a gente procura atender os nossos hóspedes, os nossos passageiros, de uma maneira assim extremamente personalizada, praticamente carregá-los no colo. Isso eu acho que isso faz toda a diferença, né? A internet não vai poder fazer isso por você. Não, nunca vai. Só quem é reflexo, é uma entrega que só quem viveu pode fazer. Eu acho que só quem viveu pode proporcionar. Senão não tem como. E hoje na agência, quais são os destinos mais procurados? Olha, é muito sazonal. A gente tem uma grande procura da Europa, a gente vende muito bem o verão europeu e a gente vende muito bem esqui também. Tem muita gente que gosta de esquiar, mas eu diria assim que a procura número 1 é ainda a Europa, em volume, e a gente atende muito a Ásia. Muito, muito, muito Ásia. Até porque a Ásia está muito aberta para nós, né? Muito aberta para nós. O Japão é hoje um destino procuradíssimo. A gente tem todo mês aí 2, 3 passageiros no Japão. A gente tem cada vez mais demanda de viagens para o Japão. A gente tem muita demanda de África. As pessoas estão começando a descobrir o continente africano, que me deixa muito feliz, porque é um destino muito interessante e ainda muito pouco buscado. Isso também deve-se ao fato de que a Latam voltou a voar para a África do Sul. Nós estávamos sem voo para a África. A gente teve um boom de África, daí desapareceu. A Latam parou de voar. Então foi isso. Na pandemia parou o voo para a África do Sul e esse voo só voltou em novembro do ano passado. Então ficou muito complicado de ir para a África. Você achou que depois da pandemia as pessoas voltaram com uma vontade ainda maior de viajar ou valorizaram ainda mais as viagens? Eu acho que teve uma enorme valorização. E isso não foi uma coisa só brasileira, isso foi uma mudança meio mundial. E dentro, por exemplo, da Europa,
Isso afetou demais as viagens, porque os americanos começaram a ir muito mais para a Europa. Eles começaram a sair muito mais. Acho que antes eles viajavam mais internamente dentro dos Estados Unidos ali e tal. E na pandemia eles descobriram que talvez não pudessem mais sair e descobriram, por exemplo, a Europa. Mais do que tudo, eles descobriram a Europa. Isso. Então, aí passamos aí 2, 3 anos agora que a coisa está começando, que ficou assim, os preços ficaram proibitivos no verão europeu. De tanta demanda, dessa demanda, desse demanda, efeito. Principalmente americana, na Europa. Outra coisa que mudou muito o turismo dentro da Ásia foi que o chinês está viajando cada vez mais. Sim, eles também estão saindo, né? A gente percebe Eles descobriram antes, eles estavam ali quietinhos, né? Ficamos aqui basta. E agora também, cada hora mais, eles estão com o olhar para fora e viajando. E você pode ver que isso até para nós é uma vantagem. O mercado brasileiro de turismo, só uma curiosidade, não atrai a China. Por quê? Porque a hotelaria não entrega. Porque a gente não tem infraestrutura. Não. Eles gostam de hotelaria, assim. A hotelaria na China, eu vou demais para a China. Mas a gente tem... É surreal de tão boa a hotelaria na China. É uma coisa. Mas você não tem um olhar que estamos evoluindo? Ou você acha que nós estamos patinando no mesmo lugar ainda? Eu acho que a gente hoje tem, assim, 10 propriedades para contar, assim. Na mão, os locais que tem... Tem uma hotelaria de nível internacional. A ponto de absorver e receber esse turista com qualidade dentro das demandas que ele tem. E isso é muito culpa do Brasil, porque ele assusta os hoteleiros do mundo inteiro, a parte trabalhista no Brasil e a parte ambientalista. Que são 2 pontos extremamente sensíveis. É o que atrapalha demais o turismo no Brasil. Os hoteleiros também reclamam muito da falta de mão de obra para a hotelaria, mão de obra qualificada. Sem contar, obviamente, o quesito segurança. Mas se fosse pelo quesito segurança, o México estaria vazio. E o México é tão perigoso e é super procurado na parte de turismo. Meu Deus. O México tem uma hotelaria, assim, que é outro destino que eu gosto para lua de mel, fantástica. Fora da curva, a hotelaria mexicana. Quando você sabe vender o México... né? Eles têm uma deficiência de segurança, mas a hotelaria é tão boa que acaba atraindo esse visitante. A hotelaria, comida, o serviço, é muito bom no México. É outra realidade. Infelizmente, acho que a gente precisa começar a ter um olhar mais carinhoso, né, para o país em relação a essa questão de turismo, de hotelaria, porque nós temos coisas belíssimas aqui, uma diversidade fabulosa e uma infraestrutura... quase que caótica, às vezes, dependendo. Às vezes é bem complicado, Às vezes é bem... É bem desafiador vender o Brasil, às vezes. Isso, desafiador, eu gosto dessa palavra, né? Que oculta todas as outras coisas. Não, é bem desafiador. Deixa tudo subentendido, assim. Isso, sim. Desafiador. Para os mais entendidos, a gente sabe o que significa essa palavra. E, Vanessa, e hoje, para os casais que agora vão começar a planejar a lua de mel, que estão começando a planejar, quais as dicas que você dá? Primeiro, alinhar esses quesitos. Quais são as expectativas, né? O que você está esperando da nossa lua de mel? Eu quero ir num lugar, deitar na praia e ficar só vendo o mar, não quero sair, não quero lugar nenhum, não quero ter que dirigir. Já estamos meio caminho andado, já sabemos o que vamos fazer. Puxa, eu gostaria de ter um pouco de aventura. Eu acho que só praia vai ser meio chato. Anotem, é muito importante. Ainda existe aquela coisa chamada papel e lápis. Façam uma lista. E faz uma diferença na vida da gente. Faz uma diferença muito grande. Eu vejo muito que essa geração de agora, ela quase que invalida o papel e o lápis. Não, eu vou anotar aqui no meu celular. No teu celular você não pode olhar de novo, você não pode riscar. Faça uma lista do que vocês querem, do que vocês não querem. Vamos riscando, porque vocês vão ver que bacana que é essa construção. Funciona até quase que como um jogo, para você entender o que você está querendo. Depois vocês podem até vir com essas anotações para o agente de viagem. Deem uma olhada na internet, vejam o que vocês se identificam, peçam sugestões. Eu acho que assim, para vocês irem entendendo o que vocês querem. Como casal. Como casal. Quais são as expectativas para que essa lua de mel seja um sucesso para ambos, porque às vezes um só gostou, porque foi para um lugar que era só o que aquele queria,
Isso não funcionou como lua de mel. Não funcionou. Volta, eu acho que volta naquilo que a gente falou, na frustração e num momento assim tão especial, tão único, né, que serve pra gente começar a escrever uma história, já começar ali com um ruído. E, Vanessa, antes da gente terminar, a gente sempre pede para os nossos convidados um comporte-se, né? A gente, dentro do seu segmento, dentro da sua realidade de viagens, o que você diria para os seus clientes se comportarem, para os viajantes se comportarem? Se comportar em relação... Em relação... É uma dica, né? Prestem atenção nisso. Para os noivos você trouxe essa questão, olha, observem, discutam os locais, pensem o que vocês querem como casal. Qual seria o seu comporte-se? O meu comporte-se seria isso. Não vá numa onda. Todo mundo está fazendo isso, então para ser bacana minha lua de mel, eu tenho que fazer isso. Não. Cada casal é único. Tem que ser a lua de mel que vai ser bacana para vocês. Se a lua de mel bacana para vocês vai ser o Japão, vai ser Marrakech, não adianta querer ir para as Maldivas, por exemplo, porque todo mundo vai. Ou querer ir para o Caribe, porque todo mundo vai. Não. Eu acho que pensem fora da caixa. Pensem no que vocês gostariam de ver e não no que todo mundo está indo. Pensem, número 1, no que vai agradar a ambos. Quais são as convergências da relação em relação a destinos. Eu acho que esse é o comporte-se número 1 para a lua de mel. Ouviram, casais? Então vocês comportem-se e para viagens de lua de mel, a Special Stay, porque realmente a bagagem da Vanessa e da Manu é algo surreal e faz toda diferença quando a gente está planejando uma viagem. Você simplesmente não é jogado lá, né, Vanessa? Não, você é colocado com todo carinho, quase que no colo. Ai, que amor. Vanessa, muito obrigada, Foi um muito grande obrigada. prazer estar aqui com você, E a Silvia. próxima a gente arrasta a Manu. Sim, a próxima, a Manuela prometeu que vai estar aqui, você vai escolher o tema e a gente vai vir aqui conversar sobre isso. Combinado, então. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. Comportem-se.